Namaskar, aqui é Dada Ranjitananda e vamos para a nossa apresentação de hoje. O tema é a minha prática de yoga. Nesses dias nós vimos as práticas da manhã, vimos a prática de Jama, que é dividida em 5 pontos, vimos também a prática de Niyama, também dividida em 5 pontos, e hoje vamos um pouco mais sobre detalhes da prática pessoal. Então, a minha prática de yoga tem coisas para fazer de manhã, durante o dia, de tarde, de noite. De manhã, iniciando o dia, é muito importante. O primeiro pensamento que a gente tem é um pensamento muito importante. Nós falamos disso, que um yogi ou um meditador, o primeiro pensamento do dia tem que ser um bom pensamento, um pensamento positivo. Acordar com um pensamento positivo. E se nós somos meditadores, acordar fazendo meditação. E nós vimos que um bom pensamento pode ser pensar em algo positivo ou pensar em alguém que traz positividade. E se somos espiritualistas, se pensamos em espiritualidade, ou pensar em algo espiritual ou em alguém espiritual, alguém que transmita espiritualidade. Algo espiritual é sempre muito abstrato. Então, o mais prático seria pensar em alguém que transmite espiritualidade, que irradia espiritualidade. Normalmente, no yoga, temos o guru, ou o mestre, o professor, que é o guru que irradia a espiritualidade. Então, é muito bom recordar a imagem do guru como primeiro pensamento. Se não, cada um pode ver como se sente mais confortável, pensar em algo espiritual. Ok, isso é muito importante. A segunda coisa, os primeiros movimentos que fazemos com o corpo, como acordar o corpo, o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema respiratório. E tem um mudra que se pode fazer, que nós falamos na classe anterior, é o Utkepa Mudra. É um mudra que se pode fazer de manhã. Depois disso, é muito importante a limpeza do corpo, a limpeza dos intestinos. E isso, o mudra que a gente faz como primeiro movimento, ajuda nisso. Depois, refrescar o corpo. Podemos fazer um banho completo, ou se a pessoa tem pouco tempo ou não tem condições, pode fazer o que chamamos de meio banho. Refrescou o corpo, agora, momento de meditar. No início do dia, cedinho, meditar. Isso cria toda uma boa vibração para o dia inteiro. E depois de meditar, fazer as asanas, as posições de yoga, que assim preparamos também o corpo, cuidamos do corpo e mantemos o corpo sempre em forma para uma vida espiritual saudável. Ok, uma coisa muito importante que às vezes não se pensa muito é a alimentação. Tudo nasce da alimentação. O corpo se mantém através da alimentação e a mente também é criada como resultado da transformação do alimento. Tem 3 tipos de energia no mundo: a energia sutil, a energia mutativa e a energia estática. A mutativa tem pessoas que chamam também de mutatória,
que é uma energia que cria mudanças. É assim, tem um certo dinamismo. A estática é uma energia morta, a sutil uma energia viva, com uma força interior muito grande. Ok. Que tipo de alimento tem essa energia sutil? Todos os alimentos vegetarianos, menos a cebola e o alho. Frutas têm energia sutil, e o leite e os derivados de leite também têm energia sutil. Que tipo de alimentos tem energia mutativa ou mutatória? Café, chocolate. E energia estática? Coisas mortas, cogumelos, carne, animais mortos têm energia estática. Por que a alimentação é importante? Porque um alimento sutil vem modificado no corpo em vários elementos, e o elemento mais importante é a linfa. Um alimento sutil com muita clorofila produz muita linfa. A linfa é a matéria-prima para o sistema endócrino, para o sistema imunitário e para o cérebro, que são três partes muito importantes do ser humano e muito importante na prática espiritual. As glândulas endócrinas produzem hormônios, e os hormônios têm um efeito na mente. E a matéria-prima para produzir os hormônios é a linfa. Então, quando nós fazemos os exercícios de yoga, que tem um efeito muito grande nas glândulas endócrinas, estimulamos as glândulas vão necessitar mais linfa. Se a nossa alimentação não tem linfa suficiente, esses exercícios não vão produzir o efeito necessário. Os nossos pensamentos são muito influenciados dos hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas. Então, o funcionamento dessas glândulas endócrinas tem um efeito muito grande sobre os pensamentos, sobre o que nós pensamos. Um exemplo, imagina o medo, ok? Tem pessoas que têm muito medo e pessoas que têm menos medo. O medo é o que podemos dizer uma propensão da mente. Depende da quantidade de hormônios que produz a glândula adrenal ou suprarrenal. Se esta glândula não está bem equilibrada, a pessoa tem muito medo. Se a glândula está funcionando bem, a pessoa tem menos medo. Todo mundo tem medo. Mas se o medo cria problema, que não podemos fazer o que queremos na vida por medo, aí o medo é um problema. Se mesmo tendo medo, nós superamos o medo, aí o medo não é tanto um problema. E tudo depende de como essa glândula está funcionando. Se nós fazemos asanas, as asanas têm um efeito nas glândulas. Se fazemos as asanas especiais para a glândula suprarrenal, que um exemplo seria o pavão, a asana do pavão pressiona a glândula adrenal e assim diminui essa propensão do medo, né? Ok. Então, um alimento sutil vai produzir uma célula sutil. As células são produzidas da comida que nós ingerimos, do ar que respiramos, da água que bebemos, produz as células. Assim, se o elemento é sutil, a célula também vai ser sutil. Se a célula é sutil, a célula vai ter uma influência sutil no ser humano.
A mente humana é composta do que nós chamamos de microcosmo e da mente de todas as células do corpo. Então, se as mentes das nossas células são do tipo sutil, vai ter um efeito sutil na mente humana. Se nós temos células estáticas, que são produzidas de alimentos estáticos, vai ter um efeito estático na mente humana. Um efeito estático é mais difícil de meditar, é mais difícil de sentir-se bem, de sentir bem-aventurança. Um alimento estático, especialmente de origem animal, vai trazer muita influência dos instintos animais na mente humana. Aí vai ser muito difícil de desenvolver a humanidade, porque o animal é muito forte. E da humanidade, primeiro do animal desenvolvemos a humanidade, da humanidade desenvolvemos o divino, e essa é a espiritualidade. Então, se nós fazemos uma alimentação estática, na verdade, estamos criando mais dificuldade para nós mesmos. Ok, como eu disse antes, as asanas têm um efeito para equilibrar a produção dos hormônios das glândulas. E quais são os outros efeitos dessas asanas, que são os exercícios yoga? Dá flexibilidade ao corpo. Ok, equilibra a secreção hormonal, esse nós já falamos, né? Equilibra o corpo e a mente. E dissipa os pensamentos indesejáveis. Quando a gente senta para a meditação, começa a pensar em tantas coisas. Algumas coisas são frutos das preocupações, frutos do medo, frutos do ódio, frutos da inveja, de tantas outras propensões da mente. E com as asanas, esses pensamentos diminuem. Assim, as asanas preparam a mente para meditar. Asanas não é sinônimo de yoga. Muita gente pensa que yoga quer dizer asanas, mas asanas é só aquela pontinha do iceberg, não? Porque é a coisa que se vê, são exercícios físicos, é mais fácil de ver. Mas a parte mais importante da prática de yoga é a meditação. E as asanas ajudam a meditação, por isso também são muito importantes. Uma outra coisa que é muito importante na nossa prática pessoal é a prática do serviço. O que é isso? A mente humana tem duas, podemos dizer, duas tendências. Uma é de acumulação. A gente quer mais, quer mais, quer mais. A outra é de serviço, a gente quer ajudar os outros, quer distribuir a coisa com os outros. São duas coisas contraditórias. Aí é melhor encorajar essa aqui do serviço, porque se a gente encoraja essa, dá um estado mental muito mais equilibrado, muito mais aberto para a meditação. Se a tendência de acumular é encorajada, a pessoa quer sempre mais, a pessoa se fecha em si mesma, e a meditação é para abrir a mente, não para fechar. Então, fazer serviço é uma coisa que ajuda na prática espiritual. Se a gente, ao menos algumas vezes por dia ou por semana, encontra um tempo para ajudar uma outra pessoa, sem esperar nada em retorno, nem mesmo um agradecimento, só a ideia de dar e não a ideia de receber, isso é serviço. Uma coisa que a gente está sempre lutando é com o sentimento. O sentimento a gente pode definir como uma busca desenfreada, sem discernir
se um comportamento é apropriado ou inapropriado. A pessoa faz sem pensar se é apropriado ou não. Isso é o sentimento. Em contraste com a consciência. A consciência é quando a gente utiliza a capacidade de discernir o que é apropriado e o que não é. Aí a consciência está funcionando. Com a prática de yoga, com a prática da meditação, a consciência começa a dominar e não o sentimento. E sentimento é bom, sentimento dá força, mas sentimento, quando o sentimento controla tudo e a pessoa faz coisas sem pensar, aí o sentimento fica um problema. E na prática de yoga é muito importante desenvolver a nossa consciência. Uma outra coisa é o instinto. A gente também quer superar o instinto. E o instinto é quando o sentimento afeta as glândulas. Aí fica uma coisa hormonal. E não acontece sem que a gente tenha, podemos dizer, consciência. A coisa fica instintiva. Então, a prática da meditação, das asanas, alimentação, vai ajudar a controlar esses instintos, vai mudar os instintos, porque a pessoa não vai ser mais controlada por esse sentimento, ou a pessoa vai iniciar a ser controlada pela consciência. E se nós somos controlados pela consciência, a vida muda. O que nós fazemos, a nossa expressão, o nosso trabalho na sociedade, o benefício que podemos trazer à sociedade, o benefício que trazemos à nossa família, às pessoas que estão em torno a nós. E tudo isso é um resultado da prática. Por isso que a prática é muito importante. Nós temos 24 horas no dia. E como ter tempo nessas 24 horas para fazer as práticas espirituais, né? O ser humano é como uma máquina biológica. Se a gente consegue controlar as propensões e produzir bem-aventurança, vai dizer que estamos usando a máquina do modo adequado. É como pensa, por exemplo, uma guitarra, não? Se eu uso um violão, se eu uso o violão para fazer uma música bonita, esse é o uso do violão. Se eu uso o violão para bater numa pessoa ou uma coisa assim, esse não é um bom uso do violão. Ok? Então, o corpo humano. Se eu uso o corpo humano para criar bem-aventurança na nossa mente e também transmitir bem-aventurança aos outros, eu estou usando bem o corpo humano, ou também a mente humana, a estrutura humana. Se eu uso para ficar triste, ter frustrações, depressão, e eu não estou usando bem essa máquina biológica que eu tenho. Então a ideia aqui, usar bem cria bem-aventurança. Usar mal cria depressão, frustração e outras coisas. E a gente tem que aprender como usar bem e depois usar bem, não fazer as coisas necessárias. Muita gente diz, eu não tenho tempo de meditar, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Ok, talvez você rendesse melhor no trabalho se meditasse. Poderia até ser promovido, trabalhar menos, ganhar mais? Não. Se a gente está bem, a gente faz tudo melhor. Se a gente está mal, faz tudo pior. Então, o investimento na meditação é alguns minutos por dia que tem um grande valor. E no fim, o que a gente quer na vida? A gente quer dinheiro, ou quer trabalhar, ou quer estar bem? A gente quer estar bem. Trabalhar, ter dinheiro faz parte, mas não é a meta. Então, a meta é espiritual.
E se nós trabalhamos na direção da meta e conseguimos manter o equilíbrio entre esse movimento em direção à meta e a nossa vida de cada dia, aí a vida vai ser muito melhor. Então, como fazer? Nas 24 horas do dia, a primeira coisa é os momentos para meditar. Vou meditar nessa hora por tantos minutos, e vou meditar nessa hora por tantos minutos. E o resto em torno à meditação. A hora que vai trabalhar, a hora que vai estar com a família, a hora que vai comer, a hora que vai dormir. Aí as coisas vão começar a funcionar um pouco melhor. Se a mente está bem, todo o resto está melhor. Se dorme melhor, se tem melhor saúde, se tem melhor relação com as pessoas, se trabalha melhor, tudo depende de como estamos dentro. Se estamos dentro bem, tudo vai bem. Aí, a bem-aventurança é um resultado da meditação e de tudo o que fazemos nestas 24 horas do dia. Aí é o segredo, essas 24 horas do dia, o que a gente faz, o que a gente pensa. E o objetivo desse curso era ter mais consciência do que estamos fazendo, como estamos utilizando o nosso tempo e qual o resultado que estamos conseguindo. Para mudar o resultado, mudar o que estamos fazendo nessas 24 horas. E esta era a ideia desse curso, da minha prática de yoga. E assim, para terminar, recapitulando, iniciamos escolhendo o momento que nós vamos meditar. E depois, outras atividades importantes, fazer asanas. A alimentação. Ok, mesmo que a gente não possa, por problemas de família ou alguma coisa assim, não possa ter uma alimentação 100% sutil, mas ao menos o que a gente conseguir de comer mais comida sutil e menos comida estática, né? E outras práticas que vimos durante este curso, a prática de Dhyama. Dhyama são 5 pontos para ter uma boa relação com as outras pessoas, boa relação com os outros. Isso é muito importante. E Niyama é também muito importante. São 5 pontos para ter uma boa relação com nós mesmos. E uma outra coisa importante é falar com outras pessoas sobre espiritualidade e encorajar outras pessoas no caminho espiritual, porque fazendo isso a gente também pega a inspiração. Se a gente fala com outras pessoas, a gente pega a inspiração. E isso é uma fórmula simples para ter uma prática espiritual diária muito boa. Meditar, se possível, 2 vezes, fazer as asanas, uma boa alimentação, aplicar os princípios, ou praticar Dhyama, praticar Niyama e falar com os outros sobre espiritualidade. Ok, muito obrigado a todos que participaram desse curso.